Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda palestra do nosso ciclo de atualização em temas de saúde. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao CEFOR, eu já agradeci ao André, mas agradecer novamente em nome do Departamento Médico ao CEFOR pela parceria, por todo o suporte que nos tem dado, tornando essas reuniões possíveis. Como a gente comentou na última reunião de segunda-feira, este ciclo de atualização em temas de saúde foi uma demanda da própria equipe, dos próprios colegas, para poder promover a atualização nas patologias que são mais frequentes no pronto atendimento e também para contribuir para a elaboração de uma rotina para o nosso serviço. O tema de hoje é o diagnóstico e conduta na cefaleia, que é uma das principais queixas de pronto-socorro. O nosso palestrante é o Dr. Pedro Renato Brandão. Dr. Pedro é neurologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, é também neurologista do Hospital Sírio-Libanês, é um profissional super demandado, conhecido pela sua competência, ao qual eu gostaria de agradecer por toda a gentileza, pela disponibilidade de poder proferir essa palestra e trazer a sua valiosa contribuição para o nosso serviço. Antes de passar a palavra para o doutor Pedro, eu gostaria só de avisar que nós vamos deixar todos os microfones no mudo e que as perguntas podem ser feitas ao final da palestra, seja por chat, seja verbalmente. Aí é só colocar o sinalzinho da mãozinha para a gente poder seguir na sequência, tá bom? Pedro, a palavra é sua. Luciana, obrigado pelas palavras gentis, pelo convite de participar dessa atualização, né, profissional que a gente está tentando fazer para fazer as nossas condutas bem homogêneas no pronto atendimento, né? Esse é um tema que eu particularmente gosto bastante, eu acho que é bem interessante e que a ideia geral era fazer uma coisa bem prática, né? Bem, não ficar me ligando a muitos detalhes, mas ir numa abordagem de quando você está com um doente na sua frente, o que você deve fazer e por que você deve fazer aquilo, né? De uma forma que as decisões possam ser tomadas rapidamente, da forma como geralmente são tomadas no pronto-socorro, em que a gente tem limitações de tempo e de recursos para poder fazer um diagnóstico rápido e correto para um paciente, né? Então, muito dessa aula é baseada na classificação internacional das cefaleias e em um pequeno protocolo de identificação de causas potencialmente graves de dor de cabeça. Tá? Vou passar aqui. Então, primeiro, passando uma ideia geral sobre o que é neurologia na emergência e no pronto atendimento, a gente sabe que as doenças neurológicas podem representar até 15% das visitas ao pronto atendimento, e desses 15%, aí quase um quarto a um terço podem representar, a gente chama de cefaleia não traumática. E qual o problema, o desafio diagnóstico das cefaleias no pronto atendimento? É que tem uma grande possibilidade de causas diferentes e que no pronto-socorro a gente precisa racionalizar, a gente tem que selecionar quem que precisa de teste diagnóstico, quem que pode ser tratado brevemente com uma resolução mais rápida do caso, com sintomáticos e uma orientação mais simples, né, e como que a gente pode identificar aqueles indivíduos que precisam de uma abordagem diagnóstica e de investigação mais detalhada, porque podem correr risco de vida, por exemplo, por conta da dor de cabeça. E a gente sabe que as cefaleias primárias, que em geral são benignas, autolimitadas, elas são a principal causa de visita ao pronto-socorro, sendo a enxaqueca de longe a número 1. Mas a gente tem que saber também identificar a enxaqueca que a gente precisa de uma abordagem um pouco mais agressiva para tratar, que é o estado de mal migranoso. É quando a dor de cabeça dura mais que 72 horas e que isso já pode acarretar até um risco de eventos vasculares, eventualmente, para os pacientes. Então, a abordagem é um pouco mais agressiva do que o tratamento da enxaqueca comum, né, episódica. E precisamos que dentro das cefaleias primárias, o médico geral também saiba identificar, e os outros profissionais de saúde também, as cefaleias trigeminais autonômicas e as cefaleias insalvas. Por quê? Porque o tratamento delas é muito diferente do tratamento da enxaqueca, e se elas passarem não reconhecidas, o tratamento fatalmente vai ser um tratamento errado. Tá? E a melhor forma de identificar corretamente essas potenciais causas
secundárias e mais graves é ter um método, né, ter um raciocínio clínico padronizado. É isso que eu vou tentar fazer aqui nessa apresentação. Então, nós precisamos triar corretamente e identificar as causas ameaçadoras, como as meningites, as hemorragias subaracnoides, os acidentes vasculares cerebrais, como foi a aula da doutora Letícia na semana passada, e especialmente duas causas que são comuns, mas que a gente que passam mais fácil do que as outras, que são a trombose venosa cerebral e a hipertensão intracraniana idiopática. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas causas e quais são os fatores que ajudam a gente a identificá-las com mais facilidade. Lembrando que existe um documento que é chamado Classificação Internacional das Cefaleias, na sua terceira edição, que é feita pela Sociedade Internacional de Cefaleia, foi feita em 2018 e foi traduzida, tem uma versão traduzida para o português. O Dr. Fernando Coates, lá do Rio Grande do Sul, foi o líder aqui, coordenador da tradução, pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. É um documento interessante, porque ela divide as cefaleias nesses grupos de primárias e secundárias, e as outras algias cranianas faciais, e ela tem protocolos muito claros com critérios diagnósticos para cada uma delas. Então, eu acho que é um documento que todo médico deveria conhecer e pelo menos ler o capítulo associado à enxaqueca, o capítulo associado às cefaleias secundárias, porque é um documento, apesar de um pouco extenso, bem útil clinicamente para a gente saber reconhecer corretamente as cefaleias. Então, baseado em uma hipersimplificação das cefaleias, a gente poderia dizer que as cefaleias primárias são divididas nesses 4 grupos, seriam a enxaqueca, ou migrânia, a cefaleia tensional e as cefaleias trigeminais autonômicas. Aí incluída a cefaleia insalvas, a hemicrania paroxística e a hemicrania contínua. E um grupo chamado outras, que tem cefaleias mais raras, como cefaleia relacionada à tosse, cefaleia relacionada à atividade sexual, cefaleia relacionada ao esforço físico, que são cefaleias um pouco diferentes, que têm uma investigação própria, mas são cefaleias primárias, ou seja, não tem uma lesão no sistema nervoso central, nas meninges, intracraniana, que justifique a dor. E as cefaleias secundárias, elas têm um acrônimo, que é uma sigla, que é isso que eu vou falar sobre quase que 50% da aula aqui, que é essa sigla chamada SNOOP4. Esse SNOOP4 representa, cada um é uma letra, que significa um sinal de alarme que deve ser identificado para que nós não deixemos passar as cefaleias secundárias no pronto atendimento. Então, o que seria uma avaliação obrigatória para não comer bola no pronto-socorro? A gente saber que esses sinais de alarme são indicações de exames complementares para esses pacientes. Então, geralmente, indicação de realização de neuroimagem. No caso da câmara, a gente vai ter disponível a tomografia, como sem contraste, né? Mas, eventualmente, ressonância também em alguns casos poderiam ser indicados. Então, imunossupressão é um sinal de alarme, então histórico de HIV, de submissão à quimioterapia recente, histórico de câncer remoto ou recente, ou paciente idoso, é uma indicação de imagem. Idade maior do que 50 anos, sendo que a dor de cabeça começou depois dos 50 anos, e não uma dor de cabeça já antiga, que está com o mesmo padrão depois dos 50. Cefaleia que tem início súbito, tipo liga e desliga, que chega ao seu máximo em minutos, também não é um característico de cefaleia primária. Em geral, isso faz a gente pensar em cefaleias que a gente chama de cefaleias entrovoadas ou cefaleias explosivas, né? Início durante o sono, que acorda a pessoa no meio da noite com a dor, pode ser uma característica, apesar da enxaqueca às vezes poder acontecer no meio da madrugada, ela não é tão explosiva quanto a cefaleia de início durante o sono. Piora com manobras que aumentem a pressão intracraniana, e a gente incluiria manobra de Valsalva, tosse, piora ao fazer esforço evacuatório, piora ao abaixar a cabeça, que todas são situações que aumentam a pressão intracraniana, então podem denotar um risco maior de alguma lesão expansiva ou alguma doença que aumente a pressão intracraniana. Visão dupla, diplopia e turvação visual, que podem ser correlatos de paralisia do nervo abducente, né, geralmente causando um estrabismo convergente, o sexto nervo craniano, ou um edema de papila, né, por conta do aumento da pressão da bainha do nervo óptico, comprimindo o nervo óptico e gerando aquele edema na cabeça do nervo óptico, na retina.
e essa piora relacionada à posição. Então, vou explorar cada uma dessas em detalhes. Primeiro letra do SNOP-4 é o S, que significa sintomas sistêmicos. Então, se o paciente tem toxemia, rigidez de nuca, febre, rinorreia purulenta, rash cutâneo, ou tem um histórico passado de alguma doença hematológica, sendo ela uma coagulopatia ou uma trombofilia, um histórico passado de neoplasia ou de HIV, usa medicação imunossupressora, é transplantado, ou teve um trauma recente, e recente pode ser em semanas ou até poucos meses, eventualmente em casos de idosos, esses são os sinais sistêmicos que devem dizer para a gente, esse paciente deve ou precisa ser investigado. E o diagnóstico diferenciais que entrariam dentro dessa letra S seria meningite, sinusite, hematoma craniano, no caso dos idosos, tem história de trauma que geralmente pode não ser muito próximo ao evento, se for um hematoma subdural crônico, lesão expansiva, neurotóxico e neurocripto, no caso de pacientes com HIV. Em geral, a neurocripto dá um sintoma de hipertensão intracraniana bem grave, né? Como você fala, é bem refratária, com vômitos, com papiledema, com alteração da audição e com diplopia e turbação visual bem proeminentes, porque geralmente a pressão intracraniana chega a níveis muito maiores do que 50, 60 em alguns casos, por conta do entupimento, entre aspas, né? Das granulações de Pacchione, né, levando a uma redução da reabsorção do líquor. Lembrando que com sintomas sistêmicos, a gente em geral vai indicar imagem e muito provavelmente vai indicar punção lombar, a depender da suspeita de um sinal meningo-radicular, né? Na imagem, às vezes, quando há hipertensão intracraniana, a gente vê esses achados de apagamento de giros e sulcos. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, mas eu estou apontando para a ausência de sulcos nessa ressonância. Poderia até ser normal numa pessoa muito jovem, mas em geral isso significa edema dos giros, relacionado com a pressão aumentada. E a punção lombar, quando for feita uma emergência, ela tem alguns critérios. Um dos critérios mais importantes é que seja realizada a pressão de abertura, ou a chamada raquimanometria. Né? A pressão normal do líquor varia entre 5 a 20 centímetros de água, e uma pressão acima de 20 é uma hipertensão intracraniana. Certo? Em geral, essa medida da pressão é feita com o paciente deitado em decúbito lateral, né? Porque se a gente faz a punção lombar com o paciente sentado, a pressão não é confiável, não reflete a mesma pressão em todo o canal raquidiano, então por isso que ela tem que ser feita com o paciente em decúbito lateral. Lembrando que há contraindicações à punção lombar antes de realização de imagem se houver esses sinais neurológicos, ou seja, se você presume que há hipertensão intracraniana, para não haver risco de herniação, ou seja, quando você faz a punção, alivia aquela pressão da região raquidiana, e você pode provocar uma diferença de pressão que faça com que ocorra uma hérnia transtentorial, né, gerando um risco do cérebro herniar em direção ao forame magro, você tem que fazer a imagem antes para saber se não há uma lesão expansiva lá para cima, aumentando essa pressão. Então, quais são as contraindicações à punção lombar? Alteração do nível de consciência, tá? Paciente com Glasgow abaixo de 15, papiledema. Então, é sempre bom que a gente tenha no pronto-socorro um oftalmoscópio ou um oftalmologista que possa olhar rapidamente para a gente o fundo do olho do paciente, mas em geral um oftalmoscópio porque é um exame simples de ser feito e um simples treinamento para observar a borda da papila. E se houver sinal neurológico focal, todos esses são sinais de que há um risco maior de haver uma lesão expansiva. Se o paciente for imunocomprometido, tiver uma coagulopatia, nesse caso a coagulopatia é uma plaquetopenia com plaquetas muito baixas que podem provocar sangramento caso você faça a punção lombar, ou uma infecção na região ali das vértebras L2 a L4, no lugar em que a punção lombar poderia ser feita. Então essas são as contraindicações imediatas, né? Especialmente que são necessárias que a gente faça um exame de imagem antes de proceder à punção, se houver uma suspeita de hemorragia subaracnoide, meningite ou meningoencefalite. No histórico de trauma recente, a gente tem que lembrar da história típica do hematoma subdural,
crônico, em geral, é um paciente idoso, que tem histórico de traumas, geralmente relativamente leves. O paciente não tem um trauma do tipo um acidente automobilístico, mas sim estava andando na rua e bateu a cabeça em um galho de uma árvore, caiu no chão, teve uma queda da própria altura e bateu a cabeça. Não são traumas de grande impacto, né? Ou um mecanismo de trauma muito intenso. E por ruptura das veias em ponte na região subaracnoide, essa veia vai babando, né, entre aspas, ela vai produzindo uma coleção que se acumula muito lentamente, geral ao longo de dias a semanas, e o paciente vai ter a cefaleia e o sinal focal se instalando também gradativamente. Nesse caso aqui, vocês veem um hematoma subdural crônico, porque a densidade da coleção já é uma densidade mais escura, né, já é um sangramento já, digamos assim, não agudo, porque a densidade não é alta, e o paciente vai ter uma hemiparesia lentamente instalada junto com uma dor de cabeça. Muitas vezes, os pacientes já se apresentam com um significativo desvio do hemisfério, uma hérnia subfalcina, né, para baixo da foice, bem significativa antes de ter um sintoma muito importante de paresia. A segunda letra da que a gente pode pensar em cefaleia secundária é o N de sinais neurológicos. Os principais sinais neurológicos são déficits focais, como incoordenação motora, paresia, alteração de sensibilidade, paralisia facial, central, né, com o andar inferior da face, edema de papila é considerado um sinal neurológico importante, crise epilética, apresentação de dor de cabeça com crise epilética, ou outras alterações da consciência. Eu mostrei essa figura aqui para representar uma afasia também. Nessa situação, também é indicada a neuroimagem obrigatoriamente. E a gente pensa em algumas das hipóteses que podem ocorrer com essas manifestações: hipertensão intracraniana de várias causas, trombose venosa cerebral, arterites, vasculites e a síndrome de vasoconstrição cerebral reversível. Um exemplo clássico e importante é a trombose venosa cerebral, que é uma doença mais comum do que se achava, né? Se achava que era uma doença relativamente rara, mas a gente vê com alguma frequência, alguns casos por ano, especialmente em mulheres jovens usuárias de anticoncepcional oral e anticoncepcional oral em dose alta, né? Ele tem algumas características radiológicas que ajudam a identificar. Uma das características é esse sinal do delta vazio. Quando você faz uma tomografia contrastada, você vê que o contraste realça a região meninge, a parede do seio venoso, mas o centro do seio venoso, onde está o trombo, ele não tem realce, fazendo essa imagem que parece um delta. Nesse caso, na trombose venosa do seio sagital superior. E para relembrar a anatomia venosa dos seios venosos, a gente tem o seio sagital superior, o seio reto, o seio sagital inferior, o seio transverso, o seio sigmoide, a veia cava, né? A gente tem as veias anastomóticas de Trolar e Laber, anastomático superior e inferior. E a gente pode tanto ter trombose de seios venosos quanto trombose de veias cerebrais. Essas tromboses de veias geralmente são menos sintomáticas, elas podem manifestar com um infarto cerebral venoso localizado, com um sinal focal, enquanto as tromboses de grandes seios venosos, como o seio sagital superior ou do seio transverso, elas podem manifestar com uma síndrome de hipertensão intracraniana. Então, cefaleia, papiledema, visão dupla, paralisia do nervo abducente, ou uma dor de cabeça que piore com manobra de Valsalva. Então, essa é a dica diagnóstica para a gente descartar essa possibilidade de trombose venosa, nesse contexto, geralmente, de usuários de anticoncepcional, por exemplo. Os principais fatores de risco de TVC são uso de contraceptivos orais, gestação e puerpério, que são situações bastante protrombóticas, trombofilias hereditárias, né, mutação do gene da protrombina, do fator 5 de Leiden, infecções adjacentes às regiões dos seios venosos, por exemplo, mastoidites agudas ou sinusites, eventualmente, podem também aumentar o risco de ocorrência de TVC. Em idosos, desidratação pode ser causa suficiente para TVC, assim como
sepse e malignidades, pela trombofilia associada à malignidade, e algumas doenças reumatológicas, especialmente a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Também aumenta bastante o risco de trombose venosa. Lembrar, então, quando houver essas situações, né? Alguns outros sinais radiológicos, a gente pode ter o sinal da corda ou do vaso hiperdenso, então na imagem não contrastada, a região do seio venoso, aqui no caso o seio transverso e o seio sagital superior, podem ficar com uma densidade maior do que a do parênquima e dos vasos adjacentes. Então isso também é um sinal que pode ser visto na tomografia sem contraste. Na tomografia contrastada, aqui mais um exemplo do sinal do delta vazio, e nesse caso com um infarto venoso. Os infartos venosos têm uma característica que eles têm uma significativa proporção de transformação hemorrágica. Então, em geral, um infarto bem na corticalidade, bem superficial, com uma transformação hemorrágica, pode levar a uma suspeita de uma trombose de uma veia cerebral ou de um seio venoso. Lembrando mais algumas apresentações de TVC, a gente pode ter uma situação catastrófica, que é muito mais rara do que a situação de trombose de seio, por exemplo, transversa e sigmoide, como a gente vê aqui numa ressonância com uma reconstrução venosa, uma angiovenosa. Pode haver uma trombose de veia cerebral interna, de seio reto, geralmente leva a um infarto talâmico. E aí o infarto talâmico costuma ser um infarto bilateral e o paciente pode se apresentar com coma na apresentação por conta do infarto talâmico. Então essa é uma situação muito mais rara, mas muito mais catastrófica da trombose venosa cerebral. Lembrando que a maior parte dos casos não acontece com essa apresentação catastrófica, eles têm muito mais frequentemente ou um sinal neurológico focal ou uma síndrome de hipertensão intracraniana. Para a letra O do SNP, saindo um pouco da TVC, lembrar das cefaleias em indivíduos em cefaleias que se iniciaram depois dos 50 anos de idade. A gente não espera, por exemplo, que uma enxaqueca com ou sem aura se inicie nessa idade. Em geral, a pessoa que tem enxaqueca tem uma história que remonta à adolescência ou à infância, e mesmo que ela fosse episódica, acontecesse uma vez, 2 vezes por ano, ela pode até aumentar no período do perimenopausa, eventualmente no climatério, mas em geral ela não se inicia nessa idade. Tá? E a gente vai lembrar especialmente dessa causa, que é a arterite temporal, né, uma forma de vasculite, arterite de células gigantes, que tem essa tortuosidade da artéria temporal, geralmente palpável e endurecida na região temporal, junto geralmente com uma velocidade de hemossedimentação bastante aumentada, geralmente com valores acima de 50, e o diagnóstico clássico é feito com biópsia da artéria temporal, né, em que você vê esse infiltrado linfocitário dentro das camadas médias e íntima aqui do vaso, e com uma luz remanescente bastante reduzida, né, e com essas células gigantes presentes aqui dentro dessa inflamação toda na parede do vaso. A gente tem outros recursos diagnósticos que podem ajudar no diagnóstico dessas vasculites. Um deles é fazer angiorressonância com sequências que eles chamam de black blood, né, que podem ajudar a ver realce da parede do vaso, e você pode pressupor, aí os radiologistas vão poder falar melhor do que eu, que há inflamação naquela região, né. Doppler, às vezes, de artéria temporal, com um radiologista que tem experiência, que tem um transdutor de alta frequência para poder ver estruturas pequenas, né, pode também ser de auxílio diagnóstico quando a suspeita é forte de arterite temporal. Lembrando que a arterite temporal também pode dar cegueira, então a gravidade da identificação precoce dessa condição é que o atraso diagnóstico pode levar a infarto retiniano e a perda visual, e ela também pode dar claudicação de mandíbula, né? Então o paciente que tem aquela queixa e quando mastiga vai sentindo dor, e tem que parar de mastigar porque vai dando dor naquela região. E lá muito associada com polimialgia reumática também. Dentro também dessa
É mais comum em indivíduos com mais de 50 anos a ocorrência de metástases intracranianas, né? E, em geral, as metástases se manifestam muitas vezes com uma preferência pelo acometimento do cerebelo. Muitas vezes no hemisfério cerebelar, com um edema significativo, uma lesão pequena, mas um edema significativo ao redor, gerando cefaleia e ataxia. Então, muitas vezes a apresentação vai ser com um sinal focal neurológico. Para o segundo O do SNP4, a gente tem o início, onset. Então, a primeira cefaleia é uma cefaleia de início recente, de início súbito, início exclusivo, do tipo liga-desliga. Então, a gente pensa nesse caso muitas vezes na hemorragia subaracnoide, né? Então, a hemorragia por ruptura de aneurisma, a hemorragia subaracnoide aneurismática, é um diagnóstico diferencial importante e não é um diagnóstico muito difícil de ser feito, porque a tomografia é muito sensível nas fases iniciais. O ideal é a gente saber reconhecer que o início e o pico da dor de cabeça foi súbito, que ele aconteceu em minutos, logo depois do início da dor, às vezes em segundos. Tá? E a apresentação tomográfica são essas hiperdensidades que permeiam as cisternas da base, a cisterna perimesencefálica, o polígono de Willis, entram na fissura silviana e podem ser vistas também entre os sulcos corticais. Ela pode manifestar com hidrocefalia logo na entrada, com um rebaixamento do nível de consciência, mas nem sempre ela se apresenta com uma apresentação tão grave. Mas é legal a gente lembrar que o início dela é sempre, ou quase sempre, explosivo. A apresentação clínica geralmente é uma cefaleia abrupta, com pico em menos de 1 hora, descrita frequentemente pelo paciente quando acordado como a pior da vida, geralmente com náuseas e vômitos intensos, com perda de consciência, eventualmente crises epiléticas e meningismo. Em geral, há rigidez de nuca, a sinal de Brudzinski, aos sinais clássicos de meningismo. A tomografia tem uma sensibilidade próxima a 100% nas primeiras 24 horas. Tá? Aquela discussão se a gente deveria fazer ou não punção lombar, para então fazer aquela regra dos 3 potes, para ver se há xantocromia, né? Para diferenciar acidente de punção de uma verdadeira hemorragia subaracnoide. Hoje a gente sabe que se você fizer a imagem do paciente no primeiro dia de sintoma, é quase desnecessário pensar em punção lombar. É muito difícil que seja hemorragia subaracnoide se a tomografia estiver negativa nas primeiras 24 horas. E a gente classifica o prognóstico da hemorragia subaracnoide de acordo com essas escalas da Federação Internacional de Neurocirurgiões e a escala de Hunt-Hess, que levam em consideração o quadro clínico. Então, a escala de Como de Glasgow, nesse caso, Glasgow 15, 14 ou 13. Se o Glasgow já está abaixo de 12, tendo ou não déficit motor, o prognóstico tende a ser bastante pior. Tá? E a apresentação costuma ser com postura extensora, hemiparesia, estupor, né? Esses são os casos mais graves de hemorragia subaracnoide, que em geral já tem hidrocefalia precoce e já tem as cisternas bastante tomadas. Mas há essas apresentações mais leves que a gente tem que saber identificar. Quando a rigidez de nuca é mais leve, quando não há sinal neurológico focal, além de uma paralisia de nervo craniano, e esses pacientes são os pacientes que se recuperam com mais frequência, né? Tem maior chance ou tem uma menor mortalidade. São os de Hunt-Hess 1 a 3. E lembrando que há locais do sistema nervoso em que há maior chance de ocorrer aneurisma. Então, no topo da basilar, em geral, são nas bifurcações dos vasos, tá? Então, a bifurcação da artéria carótida, do T carotídeo, na artéria comunicante posterior, na artéria comunicante anterior, a bifurcação da artéria cerebral média, no ramo superior e inferior, são os locais em que os aneurismas, presumidamente por maior turbilhonamento do fluxo, uma maior fragilidade da parede, onde eles têm maior chance de se formar. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a cerebral anterior representa 30%, comunicante posterior 25%, cerebral média 20%, topo da basilar 7%. E o tratamento hoje em dia evoluiu muito
para o tratamento com embolização por catéter, né, com molas, os coils, que eles chamam, ou eventualmente com o stent de fluxo, que consegue roubar o fluxo do aneurisma e fazer o aneurisma murchar. Tá? Esses tratamentos endovasculares praticamente substituíram a cirurgia na maior parte dos casos, com algumas raras exceções. E lembrar que muitas vezes a gente encontra aneurisma incidentalmente, né? É mais comum a gente encontrar aneurisma incidentalmente porque pedimos um exame de imagem, tipo uma angiorressonância ou uma angiotomografia. É mais comum, muito mais comum encontrar isso do que encontrar numa emergência um paciente com hemorragia subaracnoide. Então existe esse estudo UCAS, realizado no Japão, que acompanhou aneurismas, mais de 6 mil aneurismas identificados incidentalmente, com o risco de ruptura, e tentou determinar quais são os fatores de risco para que esses aneurismas rompam. E a probabilidade de ruptura é menor que 5%, tá? Na maior parte dos aneurismas, em 3 anos de acompanhamento, a gente pode dizer que a taxa de ruptura chega no máximo 3% em 3 anos, ou seja, 1% ao ano. É uma taxa razoável para a gente considerar tratamentos de acompanhamento em uma boa parte desses aneurismas, né? Sem precisar da intervenção. E aí isso é dependente de alguns fatores. Um dos fatores é o tamanho do aneurisma, tá? Então ele dividiu aqui em 5 grupos: aneurisma de 3 a 4 milímetros, 5 a 6, 7 a 9, 10 a 24 e maior que 25 milímetros. Obviamente que a probabilidade de ruptura dos aneurismas maiores do que 25 milímetros é muito maior, a diferença dessa curva. Ela pode chegar a 25% em um ano, então isso obviamente indica intervenção nesses casos de aneurismas gigantes, né? Mas os aneurismas menores, especialmente os menores de 3, 4 milímetros, eles têm um risco muito baixo de ruptura. Se forem olhar aqui nesse gráfico que a gente apresentou. E alguns outros fatores que também consideram risco de ruptura e também a localização. Os aneurismas da comunicante posterior, carótida interna, ou da comunicante anterior, eles têm um risco um pouco maior que os outros, tá? Mas ainda assim, um risco baixo e dependente do tamanho do aneurisma. E aí eles têm um risco de ruptura anual relacionado ao tamanho e à localização do aneurisma, e vocês veem algumas coisas que chamam a atenção. Topo de basilar, se tem mais do que 10 milímetros, provavelmente já é indicada alguma intervenção, né? Carótida interna e comunicante posterior, também a gente considera depender aqui tamanho acima de 7 milímetros, né? Você vê o risco bastante alto percentual em pacientes com maior que 25. Mas um risco mesmo nessas artérias que tem maior risco, né? A PCOM e a COM, ele é baixo se o aneurisma tiver 3 a 4 milímetros de tamanho. Saindo um pouco, então, da hemorragia subaracnoide, entrando, então, nos 4 Ps do SNOOP-4. A gente tem o padrão. Então, o paciente tem uma cefaleia prévia, uma enxaqueca. Tem uma enxaqueca que acontece uma vez por mês no período menstrual. Mas aí, de repente, essa dor de cabeça fica refratária, começa a ficar com um padrão muito diferente, a localização diferente, a duração não habitual, passa a não resolver com as mesmas medicações. A gente pode pensar que pode haver outra coisa por trás. Então, a gente tem que tentar reconhecer sempre o padrão pré-mórbido do paciente quando ele procura a gente para atendimento. Como que isso se comportava no ano anterior ou nos 2 anos anteriores e como que ele passou a se comportar no último mês. Isso dá uma ideia grande da necessidade ou não de investigar com exames de imagem. A relação com a postura. Então, se a dor de cabeça melhora na ortostase, piora em decúbito. Isso pode sugerir hipertensão intracraniana, porque a pressão craniana cai quando a pessoa fica em pé. Ou se a dor de cabeça melhora quando a pessoa está em decúbito e piora quando ela senta ou quando ela fica em pé. Isso é característico do outro extremo, que é a hipotensão licórica. Então, a hipotensão licórica é um diagnóstico bem mais raro do que, por exemplo, a hipertensão intracraniana benigna, mas ela tem essa característica muito fundamental dessa relação com a postura, tá? Então, uma dica diagnóstica, uma pergunta que deve ser feita aos pacientes quando eles se apresentam com uma dor de cabeça no pronto-socorro, tá?
uma característica da hipotensão licórica, que geralmente ela tem uma fístula ou em regiões de vias aéreas, ou uma fístula meníngea, né? Você pode ter fístulas licóricas espontâneas por conta de vazamentos meníngeos, de vertículos meníngeos, né, no espaço raquidiano, ou até de uma fístula entre líquor e veia, né? E a característica de imagem é que há um realce dural difuso, um realce que lembra uma pacmeningite. As pacmeningites ficam como se estivessem espessas e com realce pós-contraste. Essa é a dica diagnóstica para a gente dizer que é uma cefaleia por hipotensão licórica. Diagnóstico mais raro, mas a gente tem que saber que existe. É comum depois na cefaleia pós-RAC, né? É a que a gente mais conhece, né? Que ocorre até 5, 10% das punções raquidianas. Outra coisa, os fatores, o outro P aqui é o fator precipitante. Então, cefaleia que é precipitada por esforço, especialmente tosse, exercício, relação sexual ou uma nova de Valsalva, pode representar uma doença vascular aguda, ou ruptura de aneurisma, uma dissecção de artéria. Então, é diferente dela ser agravada pelo esforço, tá? Então, por exemplo, a dor de cabeça da enxaqueca, ela é agravada por esforço. A pessoa tende a ir se deitar num quarto escuro, silencioso, para tentar melhorar aquela dor. Nesse caso, não. A pessoa teve a relação sexual, teve uma tosse intensa e a dor começou subitamente, foi precipitada por esse evento. Então, isso pode representar uma dissecção arterial, por exemplo. A gente tem que chamar atenção, porque são imagens, a gente vai precisar, nesse caso, estudar o paciente com uma imagem angiográfica, né? Uma angiorressonância ou uma angiotomografia, preferencialmente. E o outro P é o papiledema, o edema de papila, para lembrar a hipertensão intracraniana, que é o que ele representa, né? Então, você vê uma papila com as bordas elevadas, borradas, com os vasos nitidamente fazendo uma tortuosidade, né? Um degrau aqui, né? Entre a papila e o resto da retina. E é comumente visto nessa situação clínica. Geralmente, mulheres jovens com sobrepeso e obesidade, com uma dor de cabeça persistente, que pode inicialmente ter uma característica migranosa, mas que ela pode se apresentar com visão dupla, especialmente paralisia do nervo abducente, como vocês veem nessa figura aqui, tá? Paralisia do abducente aqui, ou um aumento do ponto cego. Então, a mancha cega na campimetria está aumentada, então o paciente pode relatar estar enxergando um ponto preto no campo visual. Essa pode ser uma característica também da hipertensão intracraniana benigna, tá? Em geral, eles não têm aumento dos ventrículos e os achados radiológicos são achados de tortuosidade e alargamento da bainha do nervo óptico, como vocês veem nessa seta aqui. Muitas vezes também com um aplainamento da região posterior do globo ocular, tá? Aqui nesse caso dá até para ver o papiledema na ressonância, tá? E muitas vezes a cela túrcica vazia, por conta de uma invaginação de líquor para dentro da cela túrcica, provocada pela descompensação da pressão intracraniana. Então, esses são achados radiológicos clássicos que fazem a gente pensar nessa doença, que é tratada de um jeito diferente. Ela é tratada geralmente com uma indicação forte que o paciente perda peso e com tratamento com drogas que reduzam a produção de líquor, especialmente a acetazolamida ou diamox. Então, passando pelo SNUP-4, que são as coisas que a gente tem que pensar na emergência, para pensar em cefaleias secundárias, vou para as coisas mais comuns, que é o que a gente vê no dia a dia do pronto-socorro, que geralmente são as cefaleias primárias, tá? O que facilita a gente a dizer, essa cefaleia é primária, eu não preciso de tomografia, ou não preciso de investigação adicional. Se o paciente teve um evento similar no passado, então ele descreveu, essa é a dor que eu sempre tenho, eu tenho essa dor há 5 anos, essa dor acontece periodicamente, e eu tive o mesmo padrão. Ou então, essa dor, ela tem a característica clássica que preenche os critérios de diagnóstico de enxaqueca, ou seja, é uma dor que dá sensibilidade à luz ao barulho, fotofonofobia, ela é latejante e pulsátil, ela preferencialmente envolve um dos lados da cabeça, ela é hemicraniana, pega metade da cabeça. Piora gradualmente ao longo de horas, ela não tem instalação súbita, né? Ela tem uma duração que geralmente está nesse intervalo
entre 4 a 72 horas de duração. Então, ela não é uma dor de cabeça que atinge o seu ápice na primeira hora, tá? E um fator que muito comumente leva a gente a ter certeza que é enxaqueca é a ocorrência de osmofobia. Alguns pacientes relatam sensações desagradáveis relacionadas ao olfato, uma insensibilidade excessiva a produtos de limpeza, a perfumes ou a diferentes odoríferos, né? É comum que a gente veja aura visual quando a dor de cabeça é mais forte. Então, as dores de intensidade 8 a 10 na escala visual, ou na escala visual analógica, ou na escala numérica de dor, elas mais frequentemente têm chance de ter tido aura visual antes. E a aura visual é um sintoma neurológico focal, geralmente com o que a gente chama de espectro de fortificação, que são pontos brilhantes ou linhas em zigue-zague que o paciente vê com formato de meia-lua, né, pegando somente uma metade de um campo visual, muitas vezes acompanhando uma turbação visual próxima a essas fotopsias coloridas que o paciente enxerga. A aura visual clássica dura de 5 a 60 minutos. Tá? Ela pode acompanhar o início da dor ou pode preceder o início da dor. Mas se ela precede, a chance de ser uma enxaqueca é muito aumentada e a gente diminui o risco disso ser uma cefaleia secundária. Tá? E como que a gente maneja enxaqueca no pronto-socorro? Em geral, os pacientes chegam dizendo que já usaram algum analgésico em casa e que esse analgésico ou esse anti-inflamatório ou alguma coisa que habitualmente já tem costume de usar não funcionou naquela vez. Muitas vezes são crises em que há náuseas e vômitos, né, o que leva o paciente a procurar o pronto-socorro, porque aí as medicações orais são menos eficazes quando há náuseas e vômitos, há mais chance do paciente ter uma gastroparesia e de não conseguir que aquela medicação seja efetivamente absorvida. Então, em geral, a gente recomenda que o paciente vá para um leito de observação, sob uma penumbra, um lugar escuro, em repouso, num ambiente silencioso. Isso aqui já ajuda aí pelo menos uns 30% da resolução da dor, né? Se a dor tiver menos de 24 horas, a gente costuma fazer uma combinação de medicações venosas, buscando sempre tratar a náusea e o vômito e tentar dar doses otimizadas para diminuir a dor rapidamente. Então, geralmente a gente usa dipirona 1 grama, algum anti-inflamatório, etinoxicam, cetoprofeno, tá? E muitas vezes uma combinação de antieméticos ou um antiemético da preferência. A gente sabe que a metoclopramida, apesar dela ter aquele risco de causar acatisia, né, ou sintomas dessas piramidais quando administrada agudamente, ela tem uma eficácia um pouquinho maior no caso da enxaqueca, porque o bloqueio dopaminérgico também tem um efeito analgésico. Tá? Então, tem estudos que aplicaram só metoclopramida e que mostraram melhora da enxaqueca só com ela. Tá? Em geral, o paciente tem que ser bem hidratado e reavaliado em um período aí de uns 30 minutos a 1 hora para você dar tempo para a dor de cabeça diminuir. Tá? Dor a menos de 72 horas significa que o paciente não está em estado de mal enxaquecoso. Se ele tiver com dor a mais de 72 horas, a gente já classifica isso como um estado de mal enxaquecoso. E aí a gente é um pouco mais agressivo e aí a gente pode combinar a dexametasona também nesse esquema de analgesia endovenosa rápida, né? A dexametasona tem uma função de profilaxia da recorrência da crise. Em geral, ela não tem só um efeito analgésico inicial, mas ela diminui o risco da dor recorrer nas próximas 24 horas. E a gente pode haver a necessidade de usar essas outras medicações. A gente fala aqui que essa aqui é a bala de prata dos neurologistas. Então, geralmente, a gente usa essas duas aqui como porque elas têm uma eficácia próxima a 90%, 85%, 90% para tratar a crise de dor, e elas são parenterais, né? Elas podem ser usadas sem precisar usar a via oral. Então, o sumatriptano, ele é um dos triptanos que a gente tem apresentação subcutânea. E é claro que a gente tem algumas contraindicações, por ser um triptano, ele pode ter um efeito vasoconstritor, então a gente não prescreve se o paciente for um coronariopata, tiver histórico de angina, de AVC, de hipertensão mal controlada, ou se estiver usando inibidor da monoaminoxidase. Mas
fora dessa situação, e a maior parte dos pacientes está fora dessa situação, a gente pode usar tranquilamente uma injeção subcutânea e ela melhora a dor em cerca de 10 minutos, uma absorção bastante rápida. Tá? E a outra alternativa é o uso da clorpromazina, do Amplictil. Então, o Amplictil tem que ser usado com cautela pelo risco de causar hipotensão postural. Né? Então, o paciente pode, ao se levantar rápido, correr o risco de ter uma síncope. No entanto, se ela for usada com critério, ela pode ser usada intramuscular ou endovenosa lenta. Em geral, eu faço endovenosa lenta na menor dose possível, 0,1 mg a quilo costuma ser o suficiente, e diluída com um volume grande de soro fisiológico, para diminuir a chance do paciente ter hipotensão postural quando se levantar. Tá? Então, é claro que a gente não vai usar isso tanto em idoso, por conta dos efeitos colaterais extrapiramidais, mas é uma medicação que é muito eficaz para tirar os pacientes do estado de mal enxaquecoso, que não é uma situação rara, a gente vê com alguma frequência em pronto-socorro. Tá? Vantagem é que ela tem efeito antiemético também, né? Então, você viu algum sinal dos sinais de alarme daquele SNUP-4 do paciente na emergência? Considere fazer analgesia, eventualmente exames laboratoriais e exames de imagem. Considere a TC com contraste se o paciente foi imunossuprimido, ela pode ter mais valor, tá? Mas em geral, sem contraste já resolve muitas das causas, né? Em geral, a hemorragia subaracnoide já pode ser descartada, uma hemorragia intraparenquimatosa também, lesões expansivas, a maior parte resolve a tom sem contraste. A angio-TC com contraste, ela deve ser feita se a dor de cabeça tiver um início súbito, você tiver uma suspeita de um aneurisma e quiser identificar já o aneurisma, ou uma suspeita de trombose venosa cerebral. Ela é um pouco mais sensível, tá? Para vasculites também é um bom exame. A gente tem uma disponibilidade de uma tomografia lá na Câmara, mas o que eu teria que perguntar lá para os radiologistas se a gente teria um protocolo de um TC de emergência. Eu acredito que não, que a gente esteja fazendo a TC com contraste e sem contraste, né? E a punção lombar seria indicada na suspeita de hipertensão intracraniana com imagem normal ou de um quadro infeccioso, especialmente meningoencefalites. Para tratamento da enxaqueca, a gente sabe que a gente tem apresentações orais de triptanos, a gente tem menos triptanos que os americanos, nós temos 4 apresentações no Brasil. O Sumax, que é o sumatriptano, ele tem também alguns outros nomes comerciais, mas ele tem apresentações orais de 25, 50 e 100 miligramas, e uma apresentação em combinação com o naproxeno, que chama Sumax Pro, que tem apresentação 50 mais 500 e 85 mais 500. Ele é ligeiramente mais eficaz quando associado com esse anti-inflamatório não esteroide. Aqui eu coloquei em ordem de potência e de duração. Então, o Sumax é o que tem a potência mais alta dos triptanos, em relação à potência analgésica, mas a duração mais curta. Então, ele pode não ser muito eficaz em prevenir a recorrência da dor em menos de 24 horas. Enquanto o Naramig é o outro extremo. O naratriptano ele tem a menor potência analgésica, mas a maior durabilidade. Então, ele tem mais chance de prevenir recorrência da dor dentro das primeiras 24, 48 horas. Tá? O Zomig, que é o zometriptano, o Maxalt, o risatriptano, eles são intermediários em termos de potência e duração do efeito. E a enxaqueca, ela deve ter um tratamento profilático, e o ideal é que a gente comece ele num pronto-socorro se o paciente tiver com uma característica de uma dor de cabeça muito frequente, uma dor de cabeça crônica. O que é uma migrânia crônica? É uma dor de cabeça que dure mais do que 15 dias de dor por 2 meses seguidos. E muitas vezes esses pacientes, ou na maior parte das vezes, a gente pode dizer, eles têm associação com o uso excessivo de analgésico. E o uso excessivo de analgésico é definido como mais de 10 dias de uso de analgésico por mês. Tá? Então, muitas vezes, esses pacientes que têm mais de 15 dias de dor de cabeça por mês têm mais de 10 dias de uso de analgésico por mês. Tá? Então, a gente passa a pensar no uso de um remédio para prevenir as dores de cabeça de acontecer. Os mais indicados são os que são considerados primeira linha, até hoje isso tem mudado um pouco, né? São o beta-bloqueador propranolol, que é lipofílico, penetra bem o sistema nervoso central, os antidepressivos tricíclicos, que é a amitriptilina, a nortriptilina, 2 anticonvulsivantes, o valproato e o topiramato,
E tem entrado nessa lista já alguns antidepressivos duais, né, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina e desvenlafaxina. Mais recentemente, no último ano, especialmente, foram aprovados no FDA e na Anvisa o uso de novas medicações injetáveis como profiláticos para enxaqueca, que são anticorpos monoclonais anti-CGRP. CGRP é o calcitonin gene-related peptide, então peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Esses anticorpos têm mecanismo de ação em bloquear o receptor ou se ligar ao próprio CGRP, impedindo ele de se ligar ao seu receptor. A gente sabe que essa substância é uma substância vasoativa, liberada em grande concentração no núcleo, no gânglio trigeminal e no núcleo trigeminal, no início da crise de enxaqueca e nas pessoas que têm enxaqueca crônica, nos intervalos intercríticos, elas também têm altos níveis de CGRP dentro da região do gânglio trigeminal e da sua inervação para as meninges. Então, esses anticorpos se mostraram extremamente eficazes e com um perfil de efeitos colaterais bastante benigno. Eles estão se transformando na nova primeira linha de tratamento da enxaqueca atualmente. Desvantagem é o preço, o custo ainda está alto, o dólar está alto e ainda não é todo mundo que consegue ter acesso a essa medicação. Mas eu particularmente tenho uma experiência de uma dezena, 2 dezenas de pacientes usando, com resultados muito, muito eficazes, tá? E a gente pode usar para os casos de enxaqueca crônica, ou seja, aqueles com mais de 15 dias de dor, a aplicação de toxina botulínica profilática a cada 3 ou 4 meses, tá? Então, só para lembrar quais as indicações dos profiláticos tradicionais, o propranolol, eles têm uns intervalos de doses aqui bem definidos, a gente não usa se o paciente tiver histórico de asma ou de algum problema cardíaco que gere bradicardia. O topiramato, que é considerado nível 1A para enxaqueca crônica também, é um remédio que a dose varia de 50 a 200 miligramas ao dia, que tem um perfil de segurança específico, ele pode dar umas parestesias na ponta do nariz e na boca, pode dar uma perda de apetite, especialmente nos primeiros meses de uso, alteração do paladar por bebidas gaseificadas, talvez pelo efeito de inibidor na andrase carbônica da medicação, alterações cognitivas, que geralmente são o principal limitante, que às vezes levam à suspensão do remédio, o paciente se queixar de estar ficando desatento, que está tendo alguma anomia, uma dificuldade de lembrar nomes de palavras ou de pessoas, né? Então, essas alterações cognitivas são muitas vezes o motivo do paciente não conseguir tolerar a longo prazo o uso do topiramato. E tem essa situação que ele pode aumentar o risco de nefrolitise por mudar o pH da urina, e a gente tem que saber se a pessoa tem ângulo fechado ou não, tá? O valproato, que a gente não costuma usar em mulheres jovens por conta do risco de teratogenicidade, né? O risco de teratogenicidade é bastante alto. O valproato ele tem caído em desuso para essa população. No entanto, ele pode ser bem utilizado se o paciente tiver histórico de epilepsia, se ele tiver um baixo peso, porque em geral é um remédio que dá um certo ganho de apetite, e se ele tiver, geralmente, mulheres no pós-menopausa, que já não estão mais em idade fértil, já não tem mais risco, ou homens depois dos 50 com enxaqueca ainda. Esse é o perfil que geralmente eu tendo a usar o valproato. Já a amitriptilina, nortriptilina, antidepressivos tricíclicos, eles muitas vezes são usados mais nos pacientes que têm insônia, porque eles dão uma maior continuidade no sono. A gente tem que ter cuidado com os efeitos colaterais anticolinérgicos, né, clássicos, boca seca, constipação intestinal, retenção urinária. E a gente, obviamente, tem que prestar atenção na questão do ganho de peso. Em geral, mulheres jovens não gostam muito da amitriptilina, porque ela pode gerar um certo ganho de peso com algum tempo de uso, né? E como a enxaqueca é 4 vezes mais comum em mulheres do que homens, né, a gente tem que sempre pensar nisso. E a venlafaxina também tem outros efeitos colaterais, além desses que eu citei aqui, mas que também devem ser considerados, e ela deve ser preferida se tiver uma comorbidade com transtorno de ansiedade ou depressão, que não é raro, especialmente nos pacientes que têm enxaqueca crônica ou cronificada.
Para terminar, alguns recursos que ajudam no acompanhamento. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo para os pacientes é fazer diário de cefaleia, que podem ser feitos em folha simples, o paciente imprime, ou um próprio caderninho, mas a gente usa muito a tecnologia hoje em dia. Então, alguns aplicativos de celular, como esse Migraine Buddy e esse diário de cefaleia, que são bem fáceis da pessoa fazer o registro de cada crise dela, e no final do mês ele pode dar um relatório em PDF, o número de crises, de qual analgésico que a pessoa usou, quais foram os desencadeantes mais comuns. Isso ajuda bastante a gente, até como uma, digamos assim, uma ferramenta educativa para os pacientes, para eles aprenderem quais são os gatilhos mais clássicos, e ajustar o estilo de vida, atividade física, o sono, né, que são importantes para evitar que as crises recorram. Os anticorpos, então, que a gente tem no Brasil, os anti-CGRP para controlar a enxaqueca, são o Erenumab, que é o Passurta, se não me engano é da Novartis, o Engalit, que é da Lilly, que é o Galcanezumab. O Engalit são 2 injeções de ataque, depois uma injeção mensal. Todos são subcutâneos e autoaplicáveis, tá? E o Ajov, que é o Fremanezumab, que é da Teva. Esse Ajov tem uma característica que ele pode ser administrado trimestralmente. Tem uma injeção com uma concentração maior, que você pode aplicar só uma vez a cada 3 meses. A toxina botulínica na enxaqueca é utilizada, lembrando, para pacientes que têm mais de 15 dias de dor por mês, e elas são 31 injeções nesses pontos aqui pré-estabelecidos. Então, você tem injeções nos músculos frontais, no corrugador, no prócero, nos músculos occipitais, 4 injeções nos temporais de cada lado, e nos músculos cervicais paraespinhais, semiespinhal do pescoço, principalmente, e no trapézio. Tá? O objetivo digamos, desativar pontos gatilhos e pontos que estão relacionados com a alodínia, né? Então, os pacientes com enxaqueca crônica, eles frequentemente têm dolorimento do couro cabeludo, do pescoço e do ombro, com uma manifestação como se fosse neuropática, né? Da dor disfuncional ou disparo frequente do tálamo no núcleo trigêmeo, gerando essa alodínia, essa hipersensibilidade cutânea. Então, é uma terapia que tem uma resposta bastante satisfatória. E a maior parte dos convênios estão começando a aceitar, apesar de ser uma terapia que já há 10 anos é utilizada para esse fim, a gente ainda tem resistência de alguns convênios em conseguir, às vezes, liberação, isso ainda é um problema. E para terminar, outra cefaleia que a gente tem que saber identificar, são 3 slides rapidinho sobre ela, é a cefaleia em salvas. Ela, diferentemente da enxaqueca, ela é mais comum em homens, 3 vezes mais comum em homens. Os critérios diagnósticos são pelo menos 5 crises na vida, com duração de 15 a 180 minutos, ou seja, uma dor de cabeça muito mais curta que a enxaqueca, mas é uma dor intensa ou muito intensa, geralmente pegando a órbita de um lado só da cabeça, e que muitos chamam de cefaleia suicida. Há relatos na literatura da dor ser tão intensa de ter pessoas que enuclearam o próprio olho durante uma crise de enxaqueca. Tá? Então, ou de enxaqueca não, de cefaleia em salva, desculpe. Em geral, o que acompanha essa dor é a presença desses sinais autonômicos. Então, pode haver uma síndrome de Horner, com pitose palpebral, amiose, e com descarga parasimpática unilateral. Então, hiperemia da conjuntiva, lacrimejamento, rinorreia só de um lado ou congestão do nariz só de um lado. Esses sintomas, às vezes, são sutis, e às vezes acontece só um deles. Às vezes o paciente tem a dor orbitária e só uma congestãozinha nasal. Então, isso é muito confundido com sinusite. Tá? Eu já tive alguns pacientes que tiveram um diagnóstico de sinusite, quando na verdade eram cefaleias em salvo. Diferentemente da enxaqueca, que o paciente fica querendo se recolher num canto, querendo dormir, ficar no escuro, o paciente com cefaleia em salvo fica inquieto e agitado. Uma parte das vezes andando de um lado para o outro, tentando alguma coisa para resolver aquela dor. E a dor tem uma frequência de ocorrer em agrupamentos de 1 a 8 por dia. Em geral, o paciente é um homem na faixa dos seus 30, 40 anos de idade, ela entra num período de salvas. Esse período de salvas a pessoa tem a dor quase que diariamente, e o objetivo do tratamento é fazer o paciente sair desse período das salvas e voltar para a sua remissão habitual. E um fator frequentemente desencadeante é o consumo de álcool. Então, o consumo de álcool é praticamente proibido para esse grupo de pacientes, porque ele pode fazer o paciente entrar em um novo período de salvas. O tratamento da crise de dor é totalmente, ou em parte, diferente da enxaqueca. A gente faz a terapia com oxigênio, com máscara não reinalável, com alta FiO2,
por 15 minutos e com alto fluxo, 10 a 12 litros por minuto. Isso provoca um alívio muito mais rápido do que o uso de uma medicação oral. Há uma alternativa que, por ter efeito rápido, as coisas são curtas, é usar o sumatriptano nasal ou injetável. Em geral, nos pacientes com SALVAS, eu peço que eles tenham essas medicações em casa para usar se eventualmente uma crise aparecer. Tá? Então, lembrar que a terapia com oxigênio não é um cateterzinho nasal de oxigênio, é uma máscara com alto fluxo e alto FiO2. E o tratamento profilático é bem diferente da enxaqueca. A gente trata com bloqueador de canal de cálcio, com verapamil, faz um tratamento de transição com um ataque de corticoide, um prednisona. Geralmente a gente começa os dois ao mesmo tempo. O verapamil chega às vezes a doses bem altas, acima de 300 miligramas por dia, e a gente precisa monitorar o eletrocardiograma para garantir que não está tendo efeito adverso, mas às vezes a gente precisa combinar essas medicações todas, verapamil, lítio, topiramato, para conseguir um bom efeito. Mais recentemente, o galcanezumab, que é um anticorpo anti-CGRP, também foi aprovado para uso em cefaleia em salvas, e a gente tem a opção de fazer também bloqueios, especialmente do nervo occipital maior, geralmente com uma injeção de lidocaína, né, na emergência do nervo, na região subcutânea posterior. E o objetivo desse tratamento é permitir que o paciente saia do agrupamento de crises, depois que o paciente percebe que aqueles gatilhos que desencadeiam aquela sensação que o paciente fala, que tem uma dorzinha na região próxima ao nariz, próxima ao olho, que antecede o início da crise, ele sabe que a crise vai vir. Quando essa sensação para de acontecer com o tratamento profilático, é a hora que a gente pode começar a tirar o tratamento profilático com uma certa segurança que o paciente vai entrar numa remissão mais prolongada. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, tentando passar um panorama bem amplo sobre as causas secundárias que a gente tem que descartar no pronto-socorro e como que a gente trata as causas primárias que aparecem no pronto-socorro também. Se eu consigo. Pedro, muitíssimo obrigada, excelente exposição. E podemos passar para as perguntas? Claro. Sim, então, alguma pergunta? Pergunta da Larissa, tem alguns de bate-papo, eu não tinha visto aqui. Assim, na crise de enxaqueca, eu vejo necessidade de medicação para casa. Alguns pacientes, sim, se você tem um perfil de uma dor mais longa, às vezes deixa um anti-inflamatório ainda por uns 2, 3 dias, geralmente para tentar evitar que a crise recorra, né? Mas muitas vezes a dexametasona é suficiente. A gente não tem estudo suficiente assim para dizer qual é a melhor conduta. Na prática, a gente vai sentindo lá como é o perfil do paciente, às vezes deixa um anti-inflamatório por alguns dias. Né? Aí, em geral, para liberar o paciente para um socorro, eu espero que pelo menos uma redução de 50% da dor. Né? Peço para o paciente fazer uma escala numérica ali de quanto estava, quanto que ficou depois do tratamento, para então liberá-la, porque se a gente libera antes de ter uma analgesia significativa, aumenta a chance dele voltar do pronto-socorro no dia seguinte. Né? Os fatores precipitantes da enxaqueca, que a Marília perguntou, né? A enxaqueca é uma doença genética, né? Que é uma predisposição herdada, geralmente tem uma herança familiar bem rica, e é como se fosse uma síndrome de hiperexcitação dos gânglios trigeminais e da região trigêmino-vascular. Os gatilhos clássicos são privação de sono, jejum prolongado, algum estresse ou uma emoção mais intensa que o paciente tenha passado, que mais que a gente... O consumo de álcool é bastante comum, né? O gatilho alimentar é bastante variado, então a gente não consegue falar para os pacientes assim, você tem que parar de tomar café, ou tem que parar de tomar chimarrão, ou tem que parar de comer melancia. Alguns pacientes falam melancia. Mas a gente tem que pedir o paciente a fazer o diário de cefaleia. Uma vez que ele faça o diário por uns 2, 3 meses, ele vai passar ele mesmo a identificar os seus precipitantes, porque a doença é muito individual. Se ele não souber quais são os precipitantes dele, não adianta a gente recomendar uma dieta especial ou um estilo de vida todo quadradinho para o paciente, se para ele isso não é o desencadeante clássico. Por isso que eu gosto muito de recomendar o diário. Eu acho que o diário é muito útil para a gente saber
funciona para aquele paciente específico, né? Tem uma pergunta do Lúcio também. Sobre o sumax subcutâneo e apresentação nasal. A apresentação nasal ela é de 10 miligramas, né? Ela vem só com 2 sprays, então você tem que tem que avisar para o paciente, eu falo isso com frequência, que ele não pode testar a medicação, mas senão ele já gastou metade da medicação. Eu tenho que colocar no nariz e aplicar os 2 sprays. A eficácia é bastante alta, ela chega a 70%, 80% para o nasal e 85%, 85% para o subcutâneo, para crise de enxaqueca. Tá? O nasal ele tem um gosto amargo que pode descer na região posterior da faringe. Alguns pacientes não gostam disso, né? E não gostam de usar nasal por causa disso. Bom, a Carol está falando que às vezes é difícil diferenciar uma enxaqueca de uma secundária. Se tem uma leve mudança na dor, sem outras características, já consideraria pedir o exame. Entendi outro dia um paciente assim. Depois ela voltou e tive que a cefaleia tinha piorado e tinha um sangramento de 4 ml. Depende muito de qual que é a mudança, né? Pode acontecer de, às vezes, essa mudança não ser tão proeminente a ponto de chegar num limiar da gente perceber que houve uma mudança. Tem que tentar ver como um todo se aquela, a gente pode dizer que todo o quadro florido da enxaqueca está acompanhando. Você tem o pródromo, né? Ele tem aquela sensação que a dor vai começar, aí tem aquela dor característica, e aquela dor passou depois de 72 horas, né? Por exemplo, no estado de mal enxaquecoso, com mais de 72 horas, às vezes é indicação de imagem, porque não é uma situação que deveria ter resolvido em 72 horas. E aí é melhor a gente fazer a imagem por via das dúvidas, em algumas situações, né? A Sebastião perguntou aqui para mim, mensagem direta, se as enxaquecas primárias podem apresentar como uma mistura dessas diferentes dores não tendo uma única forma. É comum, às vezes, que os pacientes tenham tanto cefaleia tensional quanto enxaqueca, mas a cefaleia tensional, por exemplo, raramente leva o paciente para o pronto-socorro porque ela é leve ou moderada, né? Ela não tem esses outros sintomas de incapacidade que a enxaqueca gera. Então, a gente pode dizer que 90% das vezes, se o paciente tem mais de um tipo de dor, é a dor mais forte, né? A enxaqueca intensa ou a cefaleia em salvas, que vai levar ele para o pronto-socorro, né? Mas não é incomum que o paciente tenha mais de um tipo de dor. Há relatos na literatura de combinação enxaqueca e salvas, por exemplo, né? Apesar de ser uma coisa mais rara. A Carol está perguntando se a aula vai ficar gravada. Sim, Carol, a aula está sendo gravada e depois que for editada, vai ser disponibilizada para a gente, tá? A Shirley também fez uma pergunta. Redução de acuidade visual. Se ela não tiver, se a correção não estiver corrigindo, é indicação de investigação, sabe? Agora, aquela coisa que os pacientes falam, dor, eu achei que era o óculos, né? Eu estava com dor de cabeça, achei que era o óculos, aí fui lá e fiz um óculos novo e não resolveu. A maior parte dos pacientes não resolve. Em geral, essa coisa da dor de cabeça ser provocada por uma correção inefetiva não é o que eu vejo mais na prática, né? Não sei se os oftalmologistas veem isso na prática muito, mas em geral eu não vejo, as mães em geral com as crianças falam muito isso, né? E muitas vezes é enxaqueca mesmo que a criança tem. A Larissa está perguntando sobre como você usa o Sumax Pro. Em geral, os triptanos e o Sumax Pro a gente usa com uma dose de ataque nas primeiras 2 horas da dor, né? Que pode ser a dose de 85. Se você usar a dose de 85, você não pode repetir a dose em 2 horas. Se você usar 50, a dose de 50 ela pode ser repetida algumas horas depois, se a dor não resolver na apresentação 50-500. Aí a Valesca, cefaleia desencadeada por exercício, mas que não persiste, que se resolve com repouso, exige investigação adicional. Então, existe um tipo de cefaleia que está na categoria outros, lá da classificação internacional das cefaleias, que chama cefaleia induzida pelo esforço físico. Também chamada por alguns cefaleia do puxador de peso, né? É muito comum nas academias. Eu vejo, no ambulatório da média, eu vi uns 5 casos desse por ano, em média. Em geral, é uma cefaleia primária, ou seja, ela
não tem uma outra causa secundária, é um mecanismo mal determinado. Algumas pessoas tratam isso com indometacina profilática, eles usam indometacina por uma semana, depois suspendem, o paciente melhora. Mas eu peço angiorressonância e angiotomografia para todos os pacientes, por conta da recomendação da Sociedade Internacional de Cefaleia, de investigar todos os casos de cefaleia desencadeada por exercício, tá? Porque poderia ser síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, dissecção arterial ou aneurisma intracraniano com cefaleia sentinela. Então, para descartar essas 3 causas, a gente sempre pede imagem geográfica nessa situação. Mas eu te digo que, da minha experiência, a maior parte, quer dizer, nenhum caso que eu peguei recentemente tinha alguma alteração vascular. Eram cefaleias primárias do exercício físico mesmo. Mas a gente tem que investigar. A Marília está perguntando se no DEMED nós temos SUMACs. Acho que a Fabrícia, se ela estiver nos ouvindo, ela pode responder melhor. Eu acho que tínhamos, não era o SUMACs, não, nós temos um outro triptofano, mas eu não saberia dizer. Eu também não sei dizer isso. Se não tiver, talvez seria uma coisa que a gente poderia conversar depois com Sim. a farmácia, né? A gente poderia ter. Sim. Ó, não temos, a Fabrícia está respondendo que nós não temos o SUMACs. Em geral, essa opção de fazer o analgésico com anti-inflamatório, com antiemético, eventualmente a dexametasona, resolve a maior parte dos casos, né? Os casos que não resolverem, a clorpromazina tende a resolver. Mas seria bom se a gente tivesse, né, uma apresentação nasal subcutânea. Sim, seria bom que tivesse um triptano na emergência, acho que seria muito útil, né? O Lúcio também está perguntando a melhor opção de medicação para casa após o tratamento no PS. Uhum. Essa é muito individualizado mesmo, né? Em geral, alguns pacientes que quando estão tendo crise muito frequente, já começam um profilático logo, mas Flanax 2 vezes por dia por uns 3 dias é uma opção que você pode lançar a mão. Você vai evitar o uso excessivo de analgésico, evitar recorrências da dor, ou evitar que o paciente volte no pronto-socorro no dia seguinte. Ampliquitil eu faço geralmente em dos 500 ml de soro no mínimo, tá? Para evitar a hipotensão postural. E uma infusão muito lenta, assim, 20 minutos, 30 minutos, também ajuda. Aí o Ampliquitil nós temos lá, a Fabrícia está dizendo que nós temos a dexametasona, o Tilatil e o Ampliquitil. Então, dessas medicações que o Pedro referiu para tratamento de cefaleia, nós dispomos dessas medicações. Uhum. E lembrar que quem que são as contraindicações? Pacientes que têm histórico já serem idosos, já ter alguma doença, um parkinsonismo prévio, algum problema de marcha ou de equilíbrio, ou pessoa que já teve acatisia, né, com metoclopramida ou com outro bloqueador dopaminérgico. Aí são situações que você tem que pesar se vale a pena lançar a mão no Ampliquitil e correr risco do efeito colateral ou não. Mas, em geral, não é tão frequente a incidência desses efeitos adversos, né? Essas reações, essas piramidais agudas, assim. Em relação de rinorreia e enxaqueca, ou só nas cefaleias em salva? Eu já vi alguns pacientes com enxaqueca com manifestações trigeminais autonômicas, mas em geral elas não predominam, assim. Elas são uma coisa eventual, uma crise ou outra mais intensa e tem alguma descargazinha parasimpática que gera algum fenômeno, né, no olho, no nariz, mas não é uma coisa que eu veria com uma frequência alta, sabe? O efeito dessa piramidal depende do efeito, né? Se for uma distonia aguda, a gente trata com anticolinérgico, né? Distonia aguda é uma das mais temidas das reações, né? O paciente fazer uma distonia cervical e ficar numa postura distônica depois de uma escleropramida, por exemplo, né? A gente usa biperideno, muitas vezes, para tratar. A acatisia tende a resolver, mas teria a opção de usar propranolol, uma coisa que às vezes ajuda um pouco, né? Ela tende a resolver rápido, né? Diferente da distonia que pode durar dias, né? Cholinético biperideno.
A Marília está perguntando da cefaleia da Covid. Pois é, a cefaleia da Covid é uma coisa que eu ainda não sei direito te dizer. Uma coisa que a gente está aprendendo ainda. Eu não vi tantos casos de cefaleia na fase aguda, né? E nem que tenha cronificado. Talvez alguém quiser compartilhar a experiência aí seria legal. Uma pergunta sobre cefaleia pós-RAC, Pedro, se o É, tratamento seria o mesmo. a maior parte das vezes, cefaleia pós-RAC, a gente tem que hidratar muito bem o paciente, né? Tem aquelas recomendações de usar cafeína, apesar disso não ter muita evidência científica, e uma analgesia potente. A maior parte resolve sem precisar fazer o blood patch, né? Mas os casos que persistem mais e que não resolverem só com a hidratação e com a analgesia, a gente pode precisar do blood patch, né? Aliás, o blood patch é interessante. Ele pode ser usado para tratar cefaleia por hipotensão licórica crônica e não só essa aguda pós-RAC. Às vezes o paciente tem uma laceração raquidiana que está provocando uma fístula e fica com essa cefaleia por hipotensão mais crônica, mais prolongada. E há relatos na literatura, apesar de também aquela coisa, né, relato a nível de evidência baixo, mas de que blood patch poderia também funcionar nessa situação. A Érica, enfermeira, me enviou uma mensagem aqui que a conexão na hora caiu dela, na hora que a gente estava respondendo se haviam ou não os triptanos orais no pronto-socorro. Não temos, Érica, não dispomos dessa medicação e o Pedro está até sugerindo que a gente veja como nós podemos adquirir. Quando formos fazer o protocolo, né, a rotina do serviço, a gente vai incluir como droga de tratamento e a gente vai organizar essa questão dessa aquisição. Ah, tá bem. Então, doutora, licença, boa noite, gente. Na verdade, eu queria fazer uma observação. A gente teve o Maxalt e o uso dele foi descontinuado, e a Silmara, ela tem uma dificuldade para comprar o Sumax. Tem 2 anos já que ela tenta comprar por licitação e não consegue. Então, eu acho que realmente algo pode ser ajustado, a gente pode conversar e ver algum que seja melhor, mais indicado, para a gente conseguir fazer uma compra eventual por outro meio. Ah, certo. Lembrar de uma coisa que eu lembrei agora, que Sumax pode dar um efeito adverso, que é um desconforto. Alguns pacientes podem ter uma sensação de quase morte na hora, logo da infusão, que é uma sensação de pressão no tórax, um desconforto, uma agonia, uma angústia muito grande na hora que isso acontece. E esse efeito dura segundos, tá? Segundos, no máximo 1, 2 minutos, e ele passa junto com a resolução da dor de cabeça. Muitos pacientes têm isso com Sumax, às vezes até com Sumax oral ou nasal, mas é importante que vocês saibam que isso possa acontecer, porque alguns pacientes ficam realmente, tem que avisar o paciente antes que isso pode acontecer, que isso é benigno, que não causa nenhum problema, não causa arritmia, não vai causar nenhuma situação grave, né? Claro que a gente não vai usar em pacientes coronariopatas, lembrando disso, tá? Ou com risco de coronariopatia, mas essa sensação é desconfortável e ela costuma passar junto com a dor. Tá? É bom você Se me saber. permite um adendo, o naratriptofano também causa experiência própria. A primeira vez que eu tomei, eu achei que eu fosse morrer. Ele também causa esse desconforto, o Naramig. Ele causa essa mesma sensação. Os osteotriptanos também dão isso, presumidamente por efeito vasoconstritor mesmo. Uhum. Mais alguma questão? Bom, então eu acho que não temos mais perguntas.
Eu queria agradecer mais uma vez ao Pedro pela excelente aula. Certamente isso vai contribuir muito para a confecção da nossa rotina, do nosso POP. Eu até gostaria de pedir a sua ajuda para poder ajudar a construir essa rotina e revisar também. Queria pedir seu auxílio. Agradecer mais uma vez ao CEFO e agradecer a todos pela participação. Queria avisar que na segunda-feira, dia 22, nós teremos uma outra palestra com a doutora Edna e o doutor André Feldman sobre linha de cuidado no infarto. Nós vamos começar a divulgar a partir de amanhã. Tá certo, Pedro? Então, muitíssimo obrigada, boa noite a todos, muito obrigada pela participação. Boa noite a todos, obrigado pelo convite.